Bom, então nós já temos aqui uma base para poder trabalhar. Algumas coisinhas a gente pode alterar. Eu não vou alterar aqui agora, porque nós vamos ver como mandar isso aqui para o Mudbox depois. Mas eu tenho aqui no meu Explorer da cena, ou também conhecido como Outliner, dos objetos que eu tenho para trabalhar aqui, tá? Então, quando eu vou aqui em Window, Outliner, eu tenho lá o pcube 1, que é meu polvo, e todos os tentáculos, cada um deles, que são as curvas. Na verdade, as curvas que deram origem aos tentáculos. Não significa que essas curvas aqui são os próprios tentáculos, tá? Uma coisa que talvez seja interessante você fazer aqui é o seguinte. Para cada geometria, é ideal que você mude o nome. Então, por exemplo, se eu sei que essa geometria aqui é o próprio polvo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um nome nela de polvo, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, no meu Outliner, que aí para ir no Outliner eu vou lá em Window, Outliner, tá? E aqui no Outliner eu tenho os objetos da cena. Nós temos sempre, em qualquer cena do Maya, eu vou ter as 4 câmeras. Então, eu vou ter aqui perspectiva, topo, front e side. Tá? Sempre vou ter essas 4 câmeras, que são as câmeras que a gente tem. E vou ter aqui, no caso dessa cena, o pcube 1, que é o polvo, e todas as curvas que eu utilizei para gerar os tentáculos. Nós temos sempre também, em todo o Outliner do Maya, quando você abre, Default Light Set, que são as luzes quando eu criar, e Object Set, quando eu criar o set de objetos, seleção, essas coisas. O que eu posso fazer para organizar aqui? Por exemplo, se eu sei que essa geometria, chamada pcube 1, quando eu clico nela, ela seleciona o polvo, então eu posso renomear ela. Ou seja, posso vir aqui, ó, 2 cliques, e colocar lá obj, ou objeto, ou geometria, polvo. A forma como você vai escrever isso, se é minúsculo, maiúsculo, se é maiúsculo com minúsculo, você que vai decidir no seu projeto. O interessante é que você faça o seguinte. Se você vai utilizar uma nomenclatura para geometria, utilize essa nomenclatura em todas as geometrias do projeto. Se você vai utilizar a nomenclatura para material, utilize essa mesma nomenclatura de material em todo o projeto. Por exemplo, se eu criar aqui algumas pedras, criar tipo uma carcaça de navio, se eu vou colocar o nome disso, eu vou colocar gel, navio, gel, pedra, gel, Recife, eu vou fazer desse jeito, tá? Aqui, gel, polvo. Aí, para cada Bezier, você pode colocar, por exemplo, curva, ou CRV, de curva, aí tentáculo, e coloca o nome número 1, por exemplo. Tentáculo 01. Tá? Posso copiar e colar, professor? Pode. Ctrl C, 2 cliques no próximo, Ctrl V, quando você der Enter, ele vira 02. Tá? Ctrl V, ele vira 03. Ctrl V, ele vai virar 04. Por quê? Porque o Maya entende que se já tem aquele número, ele vai fazer o outro. 06, 07, 08. Beleza? Aqui, geopolvo, tentáculo 1, tentáculo 2. Então, você vai saber aqui cada um dos tentáculos. A ordem, se você quisesse ver a ordem, aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, apertar o 4 e ver aqui, ó, esse aqui é o tentáculo 1, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Por que ele está na ordem, professor? Já sabe a ordem que a gente vai criar? Não. Você lembra que ele estava com o número 1, número 2, número 3, número 4 na frente? Curva, etc. Porque foi a ordem que nós criamos. Então, a ordem está certinha aqui. Ó. Se você for um cara mais metódico, e quiser, por exemplo, curva tentáculo esquerdo 1, curva tentáculo direito 1, você pode fazer isso, porque ele tem 2 lados, lado esquerdo e lado direito, mas você vai ter que colocar um nome. Sempre que você for dividir alguma coisa,
aí aqui é bom até ressaltar isso, o 01 aqui você pode também dividir, ó, underline, que aí fica mais organizado, tá? Se você for usar esquerdo ou direito, divide também. Então, por exemplo, se esse aqui fosse curva, tentáculo, esquerdo, você não vai colocar a palavra esquerdo, nem a palavra direito. Você vai colocar as 3 letras. Então, curva, tentáculo, ESC, SQ01. Por quê? Senão o nome fica muito grande. Isso pode dar problema depois na hora de organizar a cena. Agora, você pode usar também a nomenclatura inteira em inglês, que é menor, né? Left, right, por exemplo. No caso aqui, como a gente está usando só número, então, ó, eu copiei aqui, né? Você pode fazer também com underline, se quiser. Não que se você fizer sem underline vai dar errado, tem nada disso. É só para ficar mais organizado. Você separa o nome, né, do número. Ctrl V. Olha lá, ele já põe o 06, 07, 08. Ok? A gente vai renomear desse jeito. E agora a gente pode trabalhar a cena. Apertar aqui, ó, 6 ou 5. Nós vamos ver a diferença dos dois daqui a pouco. Tá? Para ele voltar a preencher. E vamos colocar um olho aqui, né? Antes da gente mandar lá para uma Mudbox, antes da gente começar a mapear. Vamos criar um olhozinho aqui para esse bichinho. Esse animalzinho de estimação aqui. Tá? Primeira coisa, antes da gente começar a modelar, é o seguinte. Tá com simetria? Esse objeto ele é simétrico. Então, se eu pegar de um lado, ele vai pegar do outro. Então, nós temos que colocar isso aqui. Vou apertar W aqui, ó. Então, quando eu puxo desse lado, ó, ele não está puxando do outro. Então, nós vamos ligar essa simetria aqui no Maya. Para ligar a simetria é bem simples. Você pode fazer de duas formas. Uma é você selecionar ou pressionar W. E o atalho para pegar as opções de seleção é Ctrl, Shift, botão direito. E aí eu tenho aqui simetria. Ou se você quiser ter mais opções, opção mais, como é que se diz? Mais detalhadas, opções mais detalhadas, com números, valores, etc. Você vem aqui em cima, ó, no canto do Maya aqui, e tem um botão que é uma chave, tá? Onde você pode pegar essa ferramenta, essas opções de ferramenta. Esse botão aqui, ó, seria o terceiro botão, tá? Quando você clica, ele abre esse painel aqui do lado, e nesse painel aqui embaixo, eu tenho as opções de simetria. Olha lá, Symmetry Settings. Quando a gente trabalha com um objeto, nós costumamos utilizar objeto. Se ele é lateral, ou seja, bilateral, tem os dois lados iguais, nós utilizamos a opção X. Por quê? Ele vai de um lado para o outro. Tá certo? Se o objeto ele não está no mesmo formato, mas tem a mesma geometria de um lado e do outro, a gente pode usar topologia. Se é um objeto que você quer usar como referência de medida a escala da grade ou do mundo, aí a gente utiliza o Word. Na maioria das vezes nós vamos usar objeto X. E aí o que acontece? Quando eu selecionar de um lado, ele automaticamente clicar aqui fora. Quando eu clicar desse lado, olha lá, ó, ele vai selecionar do outro. Ok? Partezinha aqui que não está muito simétrica. Outra opção que nós temos também é usar topologia. Tá? É aqui, ó, Topology. Vou clicar aqui, ó, Edge. Selecionar o meio dele. Certo? Aqui, ó, clicar no meio e vir aqui, ó, Topology. Essa função, mesmo se o objeto tiver uma assimetria, ele vai descobrir o centro do objeto, vai dividir ele
e vai colocar a simetria para você. Então, se mesmo com a face aqui, ó, ele não está ficando simétrico, você pode usar essa opção Topology, mas para que ela funcione, você tem que selecionar botão direito, Edge, o meio do objeto, e depois marcar aqui, ó, Topology. Tá certo? Tem que ser o meio, qualquer edge do meio. Que aí ele vai ficar. Aí você pode voltar para a face aqui, que ele já vai estar simétrico. Beleza? Vamos aumentar um pouco essa órbita ocular dele aqui, ó, para a gente colocar aqui dentro uma bolota, né? Então, nós vamos selecionar desse lado, porque como está com a simetria, né? Vamos selecionar as faces. Então, para quem ainda não lembra dos atalhos, eu tenho 3 atalhos importantes no Maya, que também podem ser, para quem detesta decorar atalho, né? O F9 vai selecionar os vértices, F10 seleciona edges e F11 faces. Mas, se você não lembra dos atalhos, tem a opção do botão direito, só o botão direito. Então, quando o seu objeto está assim, ó, botão direito, eu tenho todos os componentes aqui. Ó. Eu tenho edge, eu tenho vértice e eu tenho face. Vértice são os pontos, edge são as linhas, face são os polígonos, os quadrados. Então, nós vamos colocar aqui o botão direito, face, e vou selecionar essas 4 faces aqui. Para selecionar mais de uma face no Maya, todo mundo já lembra aí, né? Clica, Shift, clica, clica, clica. Selecionou de um lado do outro, sempre verifica isso. Alt, né? Para rodar aqui, ó. Verifica se selecionou dos 2 lados. Se quiser afastar para ver se não selecionou mais do que devia, também pode. É importante. Tá? E aqui a gente vai aplicar um Extrude, ou seja, eu vou afundar isso aqui. Tá? Vou afundar isso aqui. Como? Depois que eu selecionei as 4 faces, Shift, 1, 2, 3, 4, eu vou ativar o menu de contexto para modelagem de faces ou edição de faces. Shift, botão direito do mouse. Depois que eu selecionei as 4 faces, Shift, botão direito do mouse. Tá? Atenção aqui, ó. O Extrude é um comando traiçoeiro. Na hora que você der o Extrude, você tem que prestar atenção no seguinte, você não pode clicar fora. Uma vez que você aplicou o Extrude, ele já criou o Extrude, mesmo que seja um em cima do outro. Então, acontece muitas vezes você dá o Extrude, peraí, não fiz, aí faz de novo. Ué, mas não estou vendo, aí faz de novo, fica 3, 4 Extrudes em cima. Então, prestem atenção na hora de dar o Extrude. Deu Extrude, mexe para dentro ou para fora, para tirar ele do zero. Porque se deixar ele no zero, você vai ter criado ali um extrude em cima do outro e você não vai enxergar. Tá? Então aqui, ó, Shift, botão direito, Extrude Face. Você vai ver que ele já vai criar aqui, ó, uma outra face, outras faces, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, pegar aqui o Z, ou se você quiser, você pode vir aqui na opção Thickness, que ele tem aqui, Thickness, Offset, Divisions. Se você pegar aqui o thickness e aumentar para fora ou para dentro, ele vai ampliar esse buraco. Ó. Coloquei aqui um thickness menos. Se é negativo, está indo para onde? Para dentro. Se é positivo, está indo para onde? Para fora. Então, eu coloquei um thickness menos 0,6. Ctrl Z. Thickness 0,6. O que eu já fiz aqui? Ó? Afundei um pouco a órbita aqui do camaradinho. Uma vez que você já colocou no valor que você quer, que nesse caso aqui é thickness menos 0,6, o que você vai fazer? Como é que eu saio do objeto? Várias formas. A mais fácil é ir para alguma ferramenta de manipulação, como por exemplo, mover, que é a tecla W. Então, ó, eu já criei aqui um espaço, certo? Para colocar alguma coisa ali dentro. Ok? Então, nada melhor do que colocar uma esfera, né? Então, vou clicar aqui fora para que eu possa trabalhar com outro objeto na cena, sair desse objeto, da seleção dele, e poder criar um outro objeto aqui. O que eu faço?
muito simples. Eu volto para o modo objeto, que é o F8. Ele vai ficar verde, tá? Modo objeto, ele fica verde, F8, certo? Não ficou verde, aperta F8 de novo, até ele ficar verde, tá? E você clica aqui fora dele, pronto. Desmarcou, certo? E agora, que eu não tenho mais nada marcado, eu posso criar uma esfera. Aí, tem duas opções, nós temos duas opções aqui. Eu posso criar uma esfera aqui fora, ou já posso criar uma esfera dentro da órbita dele. Eu queria que vocês prestassem atenção, que eu vou mostrar as duas maneiras. Tá? E depois a gente vê, por exemplo, como que eu pego um objeto e coloco lá dentro, e como que eu já crio dentro do objeto. Para criar um objeto aqui dentro, ou criar um objeto aqui fora, como é uma geometria, é uma esfera, eu posso criar naquele método que a gente utilizou para criar geometria. Cliquei aqui, Shift, botão direito, porque eu não tenho nada selecionado. Como eu não tenho nenhum objeto selecionado, ele vai me dar a opção de criar um objeto. Tá? Então, vem aqui, ó, Shift, botão direito, e eu tenho aqui todos os primitivos, todas as primitivas, né, para eu poder criar. Uma delas é a poliesfera. Vou clicar nela. Se tiver no modo interativo, eu clico e arrasto e criei a esfera para colocar ali dentro. Se você quiser colocar na mão, aí você vai ter que fazer como? Peraí, vou colocar na mão. Você vai rodar para cá, vai puxar, vai colocar ali dentro. Aí você vai dar aqui um F para aproximar. Eu vou pôr ali dentro. Peraí, eu consegui colocar, tá? Calma aí que eu coloco. Então, peraí, vamos lá. Isso aqui dá muito trabalho, né? Você vai ter que criar uma esfera ali fora, não sabe o tamanho daquele buraco. E é uma opção. Primeiro, ter que criar a esfera, depois colocar ali. Você tem no Maya como pegar um objeto e alinhar com outro objeto. Tá? Vou até apertar uma aqui para ficar mais ou menos na mesma posição. Essa ferramenta de alinhar um objeto com outro, uma parte do objeto com uma parte de outro objeto, fica aqui no menu Modify. Tá? E aí eu tenho aqui Snap Together. Tá? Que aí o que ele faz? Quando eu clico em Snap Together aqui, ó, quando eu clicar num ponto da esfera, ó, ele vai marcar aquela setinha. Eu vou lá dentro do olho, marco a outra setinha e quando eu apertar Enter, ele gruda lá dentro. Aí aqui eu já posso mais ou menos ajustar, apesar de não ter ficado do jeito que eu queria. Mas aqui, pelo menos agora, eu só preciso rodar a esfera. E depois escaloná-la. Essa é uma maneira. Tá? Aqui, ó, apertar 3. Olha lá. Certo? Essa é uma maneira. Vai mandar para o outro lado, depois eu vou mostrar que é muito fácil. Aí aqui, ó, preciso só puxar aqui agora esse pedaço aqui, ó. Pega esse, eu abro um pouco o olho, pego aqui e fecho. Essa é uma maneira de ajustar. A outra é você já criar direto dentro da órbita dele aqui. Então, vou deletar essa esfera aqui, ó, e vou usar uma ferramenta do Maya que chama Make Live. Make Live, que é deixar vivo o objeto. Tá? O que essa opção faz? Ela faz com que tudo que eu for criar seja criado em cima da superfície. Tá? Então, quando eu pegar meu polvo e tornar ele live, ou seja, deixar ele vivo, teoricamente, todo objeto que eu quiser criar, eu vou criar em cima dele, já ajustado para a superfície. Então, ó, vou clicar, onde é que é o Make Live? Make Live fica aqui em cima, tem um imã bem grande aqui, ó. O último imã das listas de imãs que nós temos, que são os snaps, o último imã aqui, que é só o imã grande, é o Make Live. Então, eu seleciono a superfície que eu quero transformar em live. Isso depois para a retopologia vai servir demais, na realidade só vai funcionar se você fizer isso. Você vai clicar nela e ele vai se tornar um objeto live. O que significa isso? Quando eu vier aqui agora, pressionar Shift, botão direito, poliesfera, quando eu pegar meu pontinho da esfera e colocar ali dentro do olho e clicar, ó, ele já vai criar lá dentro. Tá certo?
Aí eu desmarco o Make Live e posso ajustar a esfera já dentro da órbita. Certo? Se precisar ajustar um pouquinho. Olha lá. Essa é uma outra opção. Quando ele está como live, presta atenção que bacana. Tudo que eu quiser criar, por exemplo, criar um cilindro. Eu vou criar aqui, ó, ele vai criar em cima da cabeça do povo. G, olha lá, ó, G, que é para repetir o comando, né? Ele vai criar ajustado com a superfície. Certo? Então, é muito bacana para você criar detalhes aí de objetos um em cima do outro. Tá? Então, você tem essas duas opções. Cria a esfera fora, depois vai ali dentro da órbita e coloca, ou cria já dentro aqui da órbita usando o Make Live no polvo, para já criar no buraco ali do orifício. Beleza? Para ficar mais fácil de visualizar aonde você vai criar o objeto, aqui, ó, nessa barra da Viewport, aqui, ó, onde eu tenho um monte de botõezinhos aí, tem uma bolinha xadrez, uma bolinha amarela, uma esfera amarela, uma esfera xadrez, acharam aí? Do lado esquerdo dessa esfera xadrez, aqui é toda xadrez, não é que é metade xadrez, não. Na realidade, entre a esfera, que é metade xadrez cinza, e entre a esfera toda xadrez, tem um cubinho aí, acharam? Nesse cubo, quando você clica, ele habilita a grade do objeto. Certo? Ok? Hein, gente? Então, nós vamos pegar e usar esse ponto aqui, ó, como referência para criar a esfera. Tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Shift, botão direito. Polisfera. Lembrando, tem que estar com essa opção aqui marcada, Interactive Creation. Senão você não vai criar interativamente. Já vai criar uma esfera inteira lá embaixo. Então, antes de criar a esfera, antes de escolher aqui polisfera, verifica se essa opção aqui está marcada. Interactive Creation. Tá? Se ela estiver marcada, então você vai criar de forma interativa. Se ela não estiver marcada, marca, depois vai em polisfera. Com a polisfera já marcada, o seu cursor vai ficar dessa forma, uma cruzinha, uma cruz, e uma seta apontando para baixo. Você vai colocar em cima daquele ponto ali, ó, vou fazer de novo aqui, colocar em cima daquele ponto, clicar e arrastar. Ó. Beleza? Ele vai criar ali dentro e nós vamos ajustá-la já já. Aí agora, ó, você pode desligar o live, que é o ímã aqui, ó, você pode desligar, pegar a sua esfera e o ideal é que você coloque, como a esfera já própria, ela mesma já dá essa ideia de que eu tenho aqui a íris, né, por causa desse formato circular, e é até bom, porque como a esfera é uma primitiva, ele já vem mapeado para colocar uma textura de olho aqui, fica mais fácil. Então já vou girar ele aqui, ó, e fazer de conta que esse círculo aqui central é a pupila do meu polvo, apesar de um polvo não ter um olho assim, né? O olho dele é parecendo o olho de gato, né? Na vertical. De qualquer forma, a gente tem uma direção aqui que a gente pode mexer. Vou puxar ele um pouco para fora, o meu ficou muito dentro do olho, vou puxar um pouco para fora. Tá? Então vou pegar aqui, ó, acertar ele. Tá? Você tem duas opções aqui também, ó. Na hora que quando você está com essas opções de ferramenta aqui abertas, ó, a opção padrão para mover o objeto, quando você aperta W, é mover pelo mundo. Mas eu tenho outras opções aqui. Uma delas é pelo objeto. Tá? Que ele pega a orientação do objeto. Então aqui, olha a diferença. O mundo ele vai seguir esse eixo que está aqui embaixo. Olha lá, ó. Z para frente, X para o lado, Y para cima. Mesmo que o meu objeto esteja inclinado ou esteja deitado, ele sempre vai seguir essa orientação. Às vezes a gente precisa dessa orientação, que às vezes a gente precisa da orientação do objeto. Para mudar a orientação do objeto, eu faço o quê?
dentro dessas ferramentas que ficam aqui, tá? Eu venho aqui, ó, no Move Axis, com a ferramenta Move, W, e coloco aqui, ó, objeto. Tá? Que aí ele vai fazer o quê? Ele vai orientar, ó, pelo objeto. Então aqui, ó, eu puxo, tá? E posso ajustar o próprio objeto. Isso aqui é só para deixar um pouco mais cômodo. Se você quiser usar a posição do mundo e ir acertando aos poucos, também tanto faz, tá? O importante é você alinhar da maneira que você achar mais interessante. Beleza? Então nós já temos ali o olhinho do bicho. Por enquanto, nós vamos fazer de um lado só. Por quê? A gente ainda vai alterar esse camarada aqui. Vai alterar um pouco a forma dele. Depois que a gente terminar essa alteração de forma, que a gente criar mais esses detalhes, o que a gente vai fazer? Vai mandar isso aqui para o Mudbox. Depois que a gente mapear, é claro. Vai pintar e vai voltar com ele para o Maya. Então, por enquanto, deixa só de um lado. Porque para espelhar o olho para o outro lado é a coisa mais fácil do mundo. O importante é você deixar essa esfera aqui para você poder desenhar na realidade as pálpebras aqui. Ó. Como é que vai ficar esse formato em volta do olho. Tá certo? Voltando para o meu polvo, eu vou usar aqui face para poder alterar um pouco a posição, aumentar, tá? Essa parte aqui, deixar o olho um pouco mais... Vou usar o Edge aqui para afundar isso aqui um pouquinho mais, fazer uma espécie de pálpebra mesmo. Esse aqui também. Esse aqui eu já vou fazer o contrário, vou puxar ele para fora. Olha lá, ó. E você vai encaixando o olho lá dentro. Tá percebendo? Ó. Vou puxar aqui, ó. Ó. E esse aqui, para desenhar como se fosse um olho mesmo. E eu só consigo fazer isso, gente, se eu virar e usar o 3D. Ou seja, eu tenho que ficar olhando aqui, depois olhar aqui, tá? Porque isso aqui não é bidimensional. É o quê? 3D. Então eu tenho que olhar em todos os ângulos. Se eu precisar usar ponto, eu uso ponto. Se eu precisar usar linha, eu uso linha. Fazer o formato de um olho. Certo? Apertar um 3 aqui para a gente ver. Ó. Se eu precisar aumentar o tamanho da esfera, até ficar mais ou menos encaixado lá. Ó, já está ganhando vida, hein? Então aqui, ó, depois que eu encaixei um pouco o olho aqui já na órbita, vou até clicar nele e apertar F, para ele centralizar aqui para mim, eu já tenho uma visão mais ou menos de como vai ficar. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou trabalhar um pouco os tentáculos, só dar uma dica, não vai ficar interessante, se eu quisesse fazer as ventosas dele aqui, eu teria que trabalhar um pouco mais a quantidade de divisões para ficar mais quadrados esses espaços, para depois fazer os tentáculos. Então, o que eu posso fazer aqui nesse polvo para tentar fazer as ventosas? Um por exemplo, vou pegar lá o primeiro extrude de tentáculo, se eu não me engano é o extrude, acho que o 2, 3, deixa eu ver se é o 3, Divisions, vou pegar aqui Divisions, opa, extrude 3, Divisions, vou ver se é esse, olha lá, ó. Se eu digitar aqui 50, por exemplo, ele vai aumentar a quantidade de vezes que vai dividir. O problema é que como eu usei uma curva, essa curva, às vezes, por causa dos nós, ele dá espaços maiores e espaços menores. Então, nunca vou ter uma uniformidade, a não ser que eu fizesse ele reto. Mas só para uma dica de como fazer uma ventosa. Então, vou fazer uma aqui, ó, e é claro, eu teria que fazer em vários. Por exemplo, vou selecionar o edge daqui até aqui, então eu vou pegar
esse primeiro, Shift, clicar 2 vezes nesse último, e ele vai fazer esse caminho, criar aqui o caminho todo para mim. Vou converter essa seleção em face, para ele selecionar, ao invés desse e-mail, ele selecionar as faces que estão do lado. E não é para fazer isso não, tá, gente? Só vou dar um exemplo de como poderia ser feita as ventosas, tá? Aí com o tempo vocês vão ver que dá para fazer de outro jeito e tal. Segurar o Ctrl com o botão direito, Two Faces, e ele vai alterar a seleção de Edge para face. Daria um Extrude, mas você fala, mas peraí, você vai dar Extrude nessa parte toda? Sim. Olha só, Shift, botão direito, Extrude Face. Aí ele vai criar isso aqui, ó, vai puxar tudo. Mais ou menos. Por quê? Se eu segurar Ctrl Shift e escolher Keep Face Together, o que ele faz? Separa. Keep Face Together é o quê? Manter as faces juntas. Se eu desligo, ele vai manter elas separadas. Então já tem um espaço aqui, ó. Olha lá. Para daqui fazer outro extrude. E agora sim, cada ventosa. Aí vou vir aqui no Thickness, no Offset, W, G, outro extrude. Aí eu posso dar aqui, ó, Thickness para fora. Apertar 1 para ficar mais rápido. Offset para fora. Olha lá. W, G de novo, outro extrude. Offset. W, G. Offset. Thickness. E aí, ó, quando eu apertar o 3, eu tenho as ventosinhas lá. Só que, veja bem, tá vendo? Ó, que tem umas que ficam boas, outras ficam ruins, justamente por causa dessa irregularidade do braço, que tem espaços maiores e menores. Então, para fazer esse tipo de coisa que eu fiz aqui, o ideal é fazer o quê? O braço com os intervalos todos parecidos, ou seja, com um extrude reto, que aí você vai conseguir dividir isso de maneira mais uniforme. Tá? Nesse caso nosso, a gente não precisa detalhar tanto. Eu vou voltar aqui. Era só para ilustrar essa opção, ok? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos aprender como pegar esse cara aqui e mandar para um programa chamado Mudbox, onde eu tenho a capacidade de pintar o objeto e esculpir, ou seja, criar detalhes mais finos de geometria, usando escultura digital mesmo. Ou seja, eu quero fazer aquelas pelancas, aquelas dobras, aquelas rugas, aqueles detalhes de carne, de pele, gordinha, gordurinha, macia, musculosa, do polvo, ou fazer aquelas reentrâncias do olho e tal, de uma maneira um pouco mais artística, menos técnica, que é o que a gente fez aqui agora. Para fazer isso, eu vou usar esse programa chamado Mudbox, que é da Autodesk também. Você pode baixar lá no site de graça, para estudante. Só que antes de a gente fazer isso, e para poder pintar, em todo o programa 3D, a melhor maneira de você colocar cor em um objeto é você primeiro mapear ele. E o que é o mapeamento 3D? O mapeamento 3D é o seguinte: eu tenho um objeto, eu vou planificar esse objeto para aplicar um mapa, que é uma textura, JPEG, PNG, TIFF, que todos eles são o quê? 2D. Vocês conhecem alguma imagem, algum bitmap que seja 3D? Não, eu não conheço. Então, toda imagem que você tem fotografia, quando você faz uma foto da pele de um polvo, de um elefante, por exemplo, ela vem como para o computador? Bidimensional. Para você pegar essa foto tridimensional e cobrir um objeto tridimensional, você tem que planificar esse objeto. Então, no caso do polvo, nós vamos fazer uma coisa inversa ao que vocês fizerem em embalagem. Quando vocês aprenderem embalagem, vocês fazem primeiro o quê? Projeto da embalagem, planificação, impressão, depois recorte, faca e depois o quê? Dobra, não é isso? Aí você faz a montagem da embalagem, correto? Aqui a gente vai fazer uma coisa inversa. A gente já tem o objeto, ele já está criado. Só que eu tenho que aplicar nele uma cor, uma textura, uma imagem. Então o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou desembalar ele. Eu vou planificar ele. Planificar um objeto em 3D é você desconstruir ele e transformar ele em 2D. Então a gente vai passar a trabalhar, ao invés de com x, y, z, que seria x, lateral, z, profundidade, y, altura, nós vamos trabalhar com u,
V, que é como a gente chama a planificação dentro de um programa tridimensional. O V é horizontal, vertical, ou seja, eu vou pegar esse cara, vou tirar a pele dele, vou esticar no plano para depois poder pintar uma textura. E qual que seria a lógica de fazer isso? Como que eu faria isso? Por exemplo, se eu quisesse planificar esse polvo, como que eu faria para planificar esse cara? O pensamento é o mesmo que você teria na vida real. Não vou falar de polvo, porque eu não conheço ninguém que tira pele de polvo. Mas vocês já devem ter visto pele de animal esticada, né? A barriga aberta, os braços abertos, a cabeça aberta. É a mesma coisa. Para ser um pouco menos mórbido, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma roupa e quero aplicar uma estampa nela sem que ela fique dobrada e tal. O que você vai fazer com essa roupa para poder aplicar essa estampa? Depois que ela já foi costurada, você tem que fazer o que com essa roupa? Descosturar, correto? Então, onde que eu vou fazer para desmontar essa roupa? Vou lá na emenda onde tem a costura e vou descosturar, correto? Outro exemplo. Eu quero fazer um mock-up de uma caixa de leite, por exemplo. Eu já tenho a embalagem impressa. Mas eu preciso colocar essa embalagem em cima de uma caixa de leite que já existe. O que eu vou fazer com essa caixa de leite? Abrir ela, desmontar, correto? Para ver onde é que ficam as dobras, não é isso? Então o que a gente vai fazer nesse polvo agora é justamente isso. Cortar aonde estão as emendas e abrir, planificando ele. É muito simples. Parece complicado. Como que eu vou abrir um polvo? Nós vamos ver pela questão da lógica da vida real. Então, vou fazer o primeiro exemplo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Esse objeto, ele já tem um mapeamento V? Não. Sim. Tem sim. Por quê? Todo objeto que você cria, poligonal, ele já tem um mapeamento prévio. Eu vou explicar isso para vocês. Vou criar aqui do lado um cubo. O cubo é uma forma geométrica simples que tem 6 lados. Correto? Se eu quisesse planificar isso aqui, eu ia abrir uma caixa, correto? Ou tem alguma coisa complicada em abrir um cubo? Hein? Tem, gente? Só que ele já vem mapeado. Pode até não ser da maneira correta, como uma caixa. Uma caixa na vida real, por exemplo, uma caixa de remédio. Ou, de repente, uma caixa de cereal. Vamos colocar assim, ó. Certo? Então, digamos que eu queira colocar uma embalagem nele. Eu teria que desmontar esse cara. Só que o cubo já vem desmontado. Como é que eu sei disso? Para eu poder enxergar o meu objeto, qualquer objeto 3D, planificado dentro do Maya, eu vou abrir isso aqui, ó, Window, UV, Texture Editor. E aí eu tenho aqui meu cubo mapeado. Isso aqui é o mapeamento UV. Horizontal, vertical. Olha lá, ó. Face, 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 face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou selecionar aqui, ó, face. Essa aqui é a face de baixo, está aqui em cima. Essa aqui é a face de trás, está aqui. Essa aqui é a face de cima. Essa aqui é a da frente. E essas duas são as laterais. Isso aqui é a mesma coisa que vocês fizerem em embalagem, na disciplina de embalagem. Só que como o cubo já é uma primitiva, o Maya já traz esse mapeamento. Veja bem, é um mapeamento certo? Não. Por que não é certo? Olha o tamanho das faces aqui. Essa lateral, ela é desse tamanho na vida real? Olha lá o tamanho dela. Então o que acontece se eu não colocar do tamanho certo? Quando eu colocar alguma imagem aqui, ele vai espremer essa imagem. Ou seja, a imagem que eu colocar aqui vai ficar deformada, porque no mapeamento ela tem uma proporção, no objeto ela tem outra. Aqui, ó, largura, altura. Olha a largura e a altura aqui é igual. Largura e altura aqui é igual? Não. Então a proporção é diferente. Como é que eu enxergo isso? Vou clicar aqui, ó. Tá vendo esse xadrezinho, esse tabuleiro de xadrez? Olha lá. Então eu posso nitidamente olhar que aqui, ó, os quadrados estão menos deformados.
Mas aqui, olha o tanto que está deformado. E ele teria que estar como? Quadrado. O quadrado tem que ser quadrado. Nenhuma das faces está com a proporção correta. Por quê? Eu tenho o mapeamento do objeto, mas o mapeamento não segue a geometria. E como é que eu faço para que isso fique legal? Então, vou desligar aqui rapidinho. Vou selecionar aqui dentro, botão direito, o V, e vou desembrulhar esse objeto. Com um clique. Porque ele já está aberto. Então, vem aqui em Polygons, aqui dentro, ó, da UV Texture Editor, Polygons, Unfold. O N antes da palavra em inglês, o N, é negação. O que é um folder, gente? O que é fold? Peça gráfica folder, o que ela é? Dobra, né, gente? Dobrado. Não é isso? Folder de 4 dobras. Folder de... Não é isso? Unfolder, desdobrar. Então, quando eu venho aqui, ó, seleciono as minhas UVs e clico em Unfold, olha lá, ó, ele vai desembrulhar o objeto. Tá certo? Agora, o ideal é que eu corte para que ele saiba aonde que eu tenho que cortar. Tá? Bom, isso aqui na caixa tá beleza porque já vem mapeado. Mas e no polvo? Vamos ver como é que o polvo tá? A caixa, vocês viram lá cada face. Olha o polvo, o que que eu tenho? Cadê os tentáculos? Vocês estão conseguindo enxergar os tentáculos aqui? Eles estão aqui. Só que estão um em cima do outro aqui, ó. Todas as faces, uma em cima da outra. Olha só o que vai acontecer quando eu ligar o checker aqui, ó. Que é o checker, é para checar mesmo se as UVs estão ok. Olha para você ver como é que vai ficar isso aqui. Tá quadradinho? Hein? Então eu preciso fazer o que com esse cara? Mapear. Mapeamento é o quê? Eu pegar o objeto 3D e planificar ele. Certo? Para eu zerar isso aqui, ou seja, para eu poder pegar esse cara e começar a criar um mapeamento do zero da maneira correta, primeiro eu aplico um mapeamento neutro ou tiro o mapeamento dele. Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos planificar ele primeiro, achatar ele, depois nós vamos cortar cada tentáculo e depois nós vamos desembrulhar cada um. Tá certo? Então a primeira coisa que vocês vão fazer aí é o seguinte. No modo objeto, seleciono o polvo, F8 ele tem que estar verde. Ok? Ok, gente? Nós vamos lá em Window, UV Texture Editor. Window, UV Texture Editor. Beleza? E aí, nós vamos aplicar o mapeamento nele. Ele está sem nenhum mapeamento. A gente vai aplicar um mapeamento padrão e depois a gente vai fazer o unfold. Eu gosto de fazer assim para vocês entenderem. Ó, planifiquei, agora eu vou descosturar, desembrulhar, tirar a pele, como você queira chamar isso aí. Então, nós vamos mudar aqui nosso modo para Polygons. Então, vem aqui em cima, coloca Polygons. Logo abaixo aí de Edit, tem ali, ó, Polygons, Edit, menu Edit, embaixo dele tem aí, ó. Você vai escolher nessa lista Polygons, beleza? Aqui, ó, no meu menu, eu vou clicar em Create UVs. E a primeira opção no Create UVs é o Planar Mapping. Nós vamos clicar na caixa de opções do Planar Mapping, que é esse quadrado que fica na frente aí da primeira opção. Certo? Eu vou vir aqui, ó, Create UVs, e aqui nas opções do Planar Mapping eu vou clicar para abrir essa janela aqui, ó. Eu vou achatar meu polvo no eixo Y. Então eu vou vir aqui em Project From, vou marcar Y-axis, Y-axis, certo?
E vou clicar aqui, ó, Project. Beleza? Isso é só a primeira parte, tá, gente? Project. Então, eu peguei aquele mapeamento zoneado que ele tinha, que era um mapeamento de modelagem, ou seja, face em cima de face, em cima de face, em cima de face, que aqui ainda tem, mas eu já dei uma cara para ele, tá? Então, vai ficar mais fácil depois de eu pegar isso aí e recortar. Tá certo? Então, planifiquei, a gente já consegue enxergar nosso objeto ali, mas ele está achatado. Qual que é o problema desse mapeamento? Aí, professor, mas eu estou vendo o povo aqui, já está ok. Não, não está. Por quê? Quando eu ligo aqui, ó, esse botão, do lado do ímã aqui, eu tenho dois botões. Eu tenho um botão que mostra o objeto preenchido. Do lado do ímã, do lado direito desse ímã aqui, ó. Se está vermelho, eu tenho overlap. O que é isso? Eu tenho uma face compartilhando a mesma coordenada UV do outro objeto. E o que é que isso vai dar de errado, professor? Se eu pintar na parte de cima, ele vai colocar a mesma cor na parte de baixo. Ou seja, vai repetir. E o mapeamento não é assim. Se eu vou estampar alguma coisa, eu vou fazer essa sobreposição? Não. Eu tenho que ter um objeto aberto, limpo, sem sobreposição, sem overlap. Então, se está vermelho, roxo e não está azul, puro, eu tenho overlap, então significa que eu tenho que abrir. Tá? Então, aqui, ó, cliquei nesse ímã, eu já enxergo se o mapeamento está ok ou não está ok. Não está ok. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou começar a dissecar esse polvo. Vou mudar aqui para Add, que eu tenho que selecionar as linhas. As linhas são as costuras. Tá? Vou apertar aqui F para aproximar. Então, selecionar. Vou pegar um tentáculo aqui. Eu vou pegar o primeiro tentáculo. Então, eu tenho que separar esse tentáculo do corpo para poder planificar ele. Certo? Para eu separar ele, eu tenho que indicar onde que eu vou cortar. Então, eu vou selecionar a linha de corte. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 cliques, e ele já selecionou para mim a linha de corte. Ó. Porque o que o 2 cliques faz? Seleciona o loop. Né? Aqui, ó, 2 cliques. Tudo que está junto, ele seleciona lá. Não é isso? Como aqui eu tenho uma linha contínua, quando eu dou 2 cliques aqui, ó, ele selecionou para mim, não foi? Olha lá. Ó. Hein, gente? Aí olha só que sugestivo. Como é que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês de exemplo que ele tem que fazer. Eu tenho que dissecar, eu tenho que separar o braço do corpo. Só que eu não vou separar na modelagem, eu vou separar na planificação. Então aqui, ó, na UV, vocês vão olhar para mim nessa barra aí e procurar um botão que tenha a ver com corte. Pronto. Tem uma tesoura aí. O que a tesoura faz, gente? Corta, né? Então eu vou vir aqui, ó, selecionei, vou clicar na tesoura. Pam. Ah, mas não estou enxergando o corte. Então aqui, ó, do lado do xadrez, do lado esquerdo do xadrez, aqui, ó, eu tenho esse quadrado aqui. São 2 quadrados, um mais fino e um mais grosso. Ele vai mostrar para mim a borda de corte. Ele vai mostrar mais grosso para mim o que está cortado e o que não está. Vou clicar. Olha lá. Ó. Então ele marcou. Então significa que eu cortei. Ó. Certo? Liguei aqui, ó, do lado do xadrez. Ó. Ficou mais grosso. Então está cortado. Vou fazer a mesma coisa nos outros. Ó. 2 cliques. Clicar na tesoura. Olha lá. Estou separando todos os tentáculos. 2 cliques. Tesoura. Opa. Tesoura. Só que, se eu deixar desse jeito, ele vai fazer igual uma meia, igual eu falei para vocês. Por quê? Ele não tem área de esticar, ele vai amassar. Por quê? Ele tem para onde abrir isso aqui? Não. Então, o que eu vou fazer? Para não cortar exatamente aqui no meio do braço, porque depois eu posso... Não, eu posso cortar aqui no meio, eu posso cortar numa lateral, eu posso escolher uma lateral. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui, ó, começar no limite. É sempre assim, ó. Tem que começar no corte e terminar em outro corte ou terminar numa ponta. Então, já cortei a borda, a base, agora eu vou cortar o meio. Imagina a manga de camisa. Vou clicar no primeiro, vou clicar lá no último, com 2 cliques. Shift, 2 cliques. Então, ele fez essa linha toda para mim, ó. Certo? Olha lá. Então, cortei na base, agora eu vou cortar aqui, ó. Clico lá na tesoura.
Olha lá, cortou. Ó. Então, se eu pegar, veja bem, se eu pegar esse camarada aqui agora, aqui dentro, aqui ó, UV. Vou selecionar aqui as UVs. Olha lá. Selecionar as UVs dele. Aqui, ó. Selecionei. Certo? E vou mandar o Maya abrir esse cara para mim. Veja bem, o resto eu não abri ainda. Eu não cortei ainda. Vou lá, Polygons, Unfold. E aí eu tenho que verificar se a opção Unfold 3D está marcada, que é ela que nós vamos usar. Eu vou dar aqui, ó, Polygons, Unfold. Ele vai calcular e olha só como é que o tentáculo ficou aberto. Claro, só um pedaço dele, né? Porque eu não selecionei ele todo. Mas o que ele já fez? Ele abriu para mim. É como se eu tivesse ido lá com a faca, cortado embaixo e esticado na mesa. Então, primeiro, antes de eu mandar dar um unfold, eu vou fazer o quê? Vou abrir todo mundo, descosturar tudo. Então, vou no próximo tentáculo aqui, ó, a mesma coisa. Add, clico aqui, 2 cliques aqui, corto. Esse aqui, ó, clico aqui, Shift, 2 cliques aqui, corto. Esse aqui eu vou cortar primeiro na base, depois aqui. Posso fazer de uma vez, professor? Pode. Ó, corto. Deixa eu fazer aqui tudo e a gente faz de novo depois do intervalo. Olha lá, ó. 2 cliques, clico aqui, Shift, 2 cliques. 2 cliques, clico aqui, Shift, 2 cliques. 2 cliques aqui, Shift, 2 cliques. Eu acho melhor fazer um por um, para vocês não confundirem os comandos. Mas aqui, só para andar rápido, vou pegar todos os tentáculos. Cortar. Cortei. Certo? Então, os tentáculos aqui já estão cortados. Eu vou selecionar todas as UVs aqui dentro. Botão direito, UVs. Selecionar todos. Polygons. Unfold. Olha lá, fazendo um por um. E ele já esticou todos os tentáculos. Tá azul? Tá ok. Olha lá. Não tem nenhum overlap. Agora a cabeça virou uma zona. Por quê? Porque eu não mapeei ela. Tá? Então, o que eu vou fazer com a cabeça? Primeira coisa, separar o meio aqui, ó. Vou cortar o meio dela. Na realidade, eu vou cortar aqui, ó, essa parte, que é esse miolo aqui. Dei uma volta aqui, cortei esse pedaço. Certo? E vou abrir ele no meio. Tem que cortar na extremidade. Certo? Não é, gente? E de ponta, achar aqui que é ruim. Porque como está embolado, então vou pegar aqui, ó. Cliquei na bordinha. Eu vou clicar até aqui em cima, tá bom. 2 cliques. Eu vou cortar aqui. Então, esse aqui é a parte da cabeça. Aqui, ó, eu vou separar aqui embaixo, ó, entre os tentáculos. E depois eu separo a parte de baixo do polvo. Pam, pam. Entre os tentáculos. A ligação entre os tentáculos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Olha lá. Cortei. A face do polvo já está separada. Eu acho que não vai dar problema. Vamos ver? Aí eu vou fazer isso aqui agora. Ó. Selecionar só esse pedacinho que não está mapeado. Polygons. Unfold. Olha lá. Ó. Aquela parte da cabeça. De trás da cabeça. Aqui a parte de baixo. Aqui a parte, na realidade, do polvo, né? Tem que melhorar um pouquinho. E aqui a parte de baixo. Só faltou cortar esses 2 pedacinhos. Tá? Vou dar um Ctrl Z. Aqui. Porque faltou cortar aqui, ó. Deixa eu olhar onde é que faltou aqui. Corte. Cortei.
Faltou aqui no meio. Abrir o meio da cabeça dele. Add, 2 cliques. Na realidade aqui e aqui. Esse até aqui, ó. Pronto. Vou cortar. E agora eu vou dar um unfold de novo. V, polygons, unfold. Você pode cortar aqui também, ó. Por exemplo, eu tenho a necessidade de separar esse pedaço aqui, ó. Então eu vou clicar nele, que é justamente onde emenda com essa parte do fundo. Corta. E aí você pode vir aqui, ó. Depois que eu cortei, o V, to shell, polygons, unfold. Aí ele vai esticar tudo de novo. Olha lá. Agora eu já consigo enxergar a cabeça do bicho aqui. Estão vendo? Cabeça. Parte de trás da cabeça está aqui, ó. E os tentáculos. Você pode colar também se quiser. Não, eu quero que a cabeça fique toda junta. Então você pode vir aqui, ó, selecionar os edges. E ao invés de cortar, eu posso vir aqui, ó, nessa opção. Logo abaixo da tesoura tem um com a setinha que ele vai colar, ó. Só tem que tomar cuidado para ele não emendar tudo de novo. Fazer isso aqui, ó. Pronto. Esses dois. Aí. Olha lá, ó. E aí, de novo, para ele esticar novamente, to shell, unfold. Olha lá. Aí eu tenho aqui, ó, os olhinhos, a cabeça e os buraquinhos dos tentáculos. Certo? Feito isso, quando eu clicar aqui, ó, naquele checker, olha lá, os quadrados estão de maneira uniforme. Então, eu só tenho que indicar para o Maya o corte, cortar e mandar ele mesmo abrir. Você não tem que abrir na mão. Sorte de vocês, porque antigamente a gente tinha que abrir na mão, tá? Vocês pegaram uma fase muito boa aí da computação gráfica. A gente anda rápido? Deixa eu pegar aqui, só fazer uma pequena correção aqui. Deixa eu ver onde é que está essa parte aqui. Oi. Como é que é? Se estava sem assimetria? Tava. Não, tava não. Tava não. Quer ver? Não, tá desligada a assimetria, eu acho. Sem ficar o quê? Ctrl Shift. Aqui, ó. Tá ligada a minha simetria, ó. Tá. Aqui, deixa eu fazer uma coisa, ó. Eu vou recortar porque o pedaço, esse tentáculo aqui de trás eu cortei antes da hora. Era para cortar aqui, eu cortei aqui, ó, um gominho depois. Então eu vou cortar ele aqui, que ele estava junto, ó. Eu vou cortar ele aqui, ó lá, no lugar certo, que é aqui, ó. Aqui. Vou separar ele. Vou selecionar esse pedacinho aqui da frente e vou clicar nesse botão para colar. Ó. Pronto. Ele já foi lá para a posição da ponta do tentáculo. Aí, se você achar que deve, e eu acho que deve, porque ele veio para cá, ó, eu vou dar um outro unfold em tudo. Tá faltando até um pedaço aqui embaixo também que ficou fora. Por isso que eu não gosto de usar o tablet. Que é aqui. Esses dois pedaços aqui são juntos. Vou dar um outro unfold em tudo. Aqui, ó, botão direito, o V, seleciono todo mundo. Polygon, unfold. E aí, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Agora, se você achar que a organização está estranha, o que a gente tem? Cada tentáculo está separado.
tenho aqui um tentáculo, vou colocar aqui para a gente enxergar. Ó. Aqui é o tentáculo da frente. Esse aqui é o mesmo tentáculo oposto. Se você quiser deixar todos os tentáculos na mesma opção, ó, eu seleciono, Ctrl, Shell. Posso girar aqui, ó, deixar ele reto. Posso organizar isso. Para rodar. Aqui funciona igual na viewport. Então, o E, o W, né? Funciona do mesmo jeito. Vou pegar aqui os tentáculos, ó. Vou para cá. Essa posição, o que é importante vocês entenderem disso aqui? Tudo o que eu fizer tem que ficar dentro desse quadrado cinza, que é o tile de textura. A partir do momento que você faz alguma coisa que divide espaço, a textura vai repetir. Se você quiser trabalhar com multi-tile, ou seja, mais de um tile de textura, aí você vai ter um pouco mais de complexidade na hora de trabalhar essas texturas. E também um pouco mais de peso. Aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho da cabeça, ó, R, deixar a cabeça um pouco maior. Afinal de contas, é a parte principal do nosso Octopus aqui. Tá? Aqui é só para organizar os mapas. E tem nesse mapeamento aqui, ó, se eu mandar lá para o Photoshop, isso aqui, se eu escrever aqui, ó, teste, salvar como textura e aplicar no meu objeto, vai vir certinho para o objeto. Só que a gente já passou dessa fase de Photoshop. O que a gente vai aprender? A trabalhar com pintura e escultura digital. Então, antes de mandar para um programa de pintura e de escultura digital, é ideal, a melhor opção é que você faça isso aqui, que é o mapeamento. Porque aí, quando eu pintar a textura, eu já vou pintar exatamente onde eu preciso pintar. Quando eu tiver que fazer a escultura e criar um mapa de volume, de relevo, eu já vou ter o meu mapeamento ok. Tá certo? Então, ó, eu vou salvar isso aqui como UV. Vou jogar lá na pasta para vocês pegarem, tá? Vamos lá. Aí a gente já pega o mapeamento, já manda direto para o Mudbox e já começa a aprender esse troço aí. Tá bom? Vamos lá. F8. Save as. Tem. 3D. Salvar como BJ e abrir dentro do Photoshop, com o mapeamento do jeito que está aqui, vai dar certinho. Se você não mapear, qual que é o problema? Você pode pintar na cabeça e ele pintar um tentáculo, porque o mapeamento é com overlap. Tá? Depois eu vou fazer um videozinho mostrando o overlap, vocês vão ver a dor de cabeça que isso dá se você não mapear. Tá? Existe um jeito, professor, de pintar sem mapear para os preguiçosos? Existe, mas depois para você voltar a isso, dá muito mais trabalho para quem não conhece. Tá? Então é muito melhor você já deixar mapeado, deixar ok, para não ter essa dor de cabeça depois. Vou ser mais uma vez meio grossinho, não existe almoço grátis. Tá? Então, preguiça não é recompensada no caso aqui do 3D. Tá certo? Vou organizar mais uma vez aqui, ó. Vou dar aqui um file save scene. Vou jogar lá na rede, tá, gente? Esse chama Octopus UV. Então, gente, nós já fizemos um mapeamento aqui, ó. Fizemos um mapeamento, abrimos todos os tentáculos. Tem gente que é mais... Não, eu quero uma malha menos dividida, menos aberta. O que você pode fazer? E aí é uma dica, não uma regra. Você pode muito bem reconectar os tentáculos. Aqui é só uma ideia, tá? Por exemplo, se eu reconectar só a borda do tentáculo aqui, ó. Eu vou pegar aqui alguns tentáculos, vocês vão ver que dá para abrir de outra maneira. Mas isso é um outro tipo de mapeamento. Isso aqui vocês vão fazer teste, vão ver se é viável, se é realmente necessário. O que eu, a princípio, indico para que vocês treinem em casa? É pegar um objeto simples, olhar esse objeto simples na casa de vocês e falar assim, como que eu abriria, como que eu desmontaria esse objeto? Se vocês tiverem caixas de objeto lá para poder olhar isso, melhor. Porque vocês vão poder falar, ó, essa caixa aqui eu posso desmontar desse jeito. Entendeu? Porque aí vocês vão ter uma ideia de como que funciona no mundo real e depois transpor isso aqui para o 3D.
Então, eu selecionei todas as bordas, menos embaixo. E se eu clicar aqui, ó, ele vai colar, olha lá. Só para a gente ver um polvo um pouco menos plano. Vou dar unfold. Não é para fazer, não. Só para demonstrar aqui um outro tipo de mapeamento. Olha lá. É um outro tipo de mapeamento. Funciona também. Qual que é o problema desse mapeamento aqui? Eu tenho menos área para esticar. Consequentemente, o meu mapa vai ficar menor. Tá? Ou seja, eu vou conseguir menos resolução nele. Na realidade, quando você pega lá uma produção de filme, por exemplo, um Hobbit, um Avatar da vida, cada um dos tentáculos, ou pelo menos grupo de 2 tentáculos, eles vão ocupar um tile inteiro para ter uma resolução de 8K para cada objeto. Ou seja, eu vou ter uma resolução de uma textura de alta resolução para cada pedaço. Aqui, como a gente não está trabalhando na produção de cinema, eu não preciso de uma resolução tão alta. Então, eu posso colocar tudo junto com um mapa um pouco menor, porque eu não vou dar close, eu não vou projetar isso numa tela de 4K. Entenderam? Então, eu não preciso dessa neura em ter cada pedaço gigante. Então, tudo aqui no mesmo tile está ótimo. Não vai dar problema, vai ser mais fácil de gerenciar e mais leve. Porque aqui, ó, eu posso trabalhar lá dentro do Mudbox com a textura de 8K. Agora, imagina se eu tenho 6 tiles, cada um com 8K. Dá quanto? 6 vezes 8. Dependendo da máquina, nem roda esse tipo de textura. Né? Vai dar em mais 64K, né? É a textura de 60 mil por 60 mil. É absurdo isso. Você não vai ter necessidade de fazer isso. Tá? Na realidade, eu acho que tem computador que nem abre isso tudo. Tá? E tem programa que gera no máximo 32K. Ou seja, seriam 8 tiles de 4K. Né? Então, isso vai depender. Como é que eu mando isso aqui lá para o Mudbox para eu poder pintar a textura? Então, a primeira coisa é selecionar o polvo. Modo objeto, F8. Por ser um programa da Autodesk, o Mudbox ser um programa da própria Autodesk, ele tem um menu específico já para poder mandar e abrir o Mudbox. Ele já exporta isso no formato correto, abre o Mudbox para você e importa lá dentro esse arquivo. Onde que eu vou? File, Send to Mudbox, Send to Mudbox, Send as New Scene, ou seja, mandar como uma nova cena. Você seleciona seu objeto que você quer mandar para o Mudbox, no modo objeto, File, Send to Mudbox, Send as New Scene. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o Mudbox para você e vai importar aqui dentro já para você poder trabalhar com o programa. Uma coisa que vocês vão notar é que aqui no canto inferior direito, tanto do Mudbox quanto do Maya, vai estar assim escrito Connected to Maya e um botão Update. E no Maya, a mesma coisa, Connected to Mudbox, um botão Update. Acharam isso aí? Está abrindo? Vocês vão ver quando abrir e importar, vocês vão ter esses dois botões. Tá? Essa conexão aqui, ó, Connected to Mudbox, Update, e no Mudbox a mesma coisa, Connected to Maya, Update, é o seguinte, presta atenção, vou voltar no Maya, e eu vi que, por exemplo, no meu caso, e aí no caso de vocês também, prestem atenção, gente, esses dois tentáculos, ó, eles estão interpenetrando aqui por causa das curvas, lembra disso? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Outliner, ó, pegar a curva 7 e curva 8, não, 7 e 8 não, ela é a 5 e 6. Então, vou pegar aqui a curva 5, por exemplo. Presta atenção. Vou girar ela aqui, ó. O que vai acontecer? Antes de eu fazer isso, tem que fazer uma outra coisa. Antes de eu girar aqui. Vou mostrar aqui, ó. Deixar aqui o 4. Vou pegar a curva aqui 5. Na verdade, a 4. A 4. Ctrl Vertex. Vou pegar aqui. 4. Ctrl Vertex. E vou selecionar aqui, ó. Quando eu puxar para baixo, ele vai demorar para dar a atualização porque ele tem o histórico. Tá? Então aqui, ó, se eu tentar atualizar isso aqui no Maya, vai demorar muito e vai dar problema.
tanto no meu mapa quanto no objeto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o mapa como é que ficou. Window, UV, Texture Editor. Olha lá. Tá ok. Digamos que eu queira fazer alguma alteração nesse polvo. Por exemplo, pegar essa parte da cabeça dele aqui, ó, e levantar ela, por exemplo. B, lembra do B? Levantar um pouquinho. Estou fazendo uma alteração de forma, correto, gente? Não precisa fazer isso não, é só para entender. O que serve esse botão Connected to Mudbox Update? Opa, B. Vou puxar aqui um pouquinho. Eu estou tirando ali, ó, daqui de cima. Como é que ele está lá no Mudbox? Quando eu abrir o Mudbox, ó, continua igual estava antes, correto? Só que agora no Maya eu fiz essa alteração de forma. Se eu clicar aqui no botão Update, ó, vou selecionar o objeto de novo, vou clicar aqui, ó, Update. Olha lá, ele altera no Mudbox. Então eles são conectados. A alteração que eu fizer em um, ele vai fazer no outro. Tá? Beleza? Bom, Mudbox, como que ele funciona? A viewport é idêntica do Maya. Então os atalhos aqui para girar, aproximar e dar pan é o mesmo do Maya. Não tem diferença. Mesma navegação. Tá? É a mesma navegação. Beleza? Tá tranquilo aqui? Como é que ele funciona? Ele funciona na base de pincéis. É um programa de escultura e pintura 3D. Então aqui, ó, embaixo, eu tenho as abas de Sculpt Tools, são as ferramentas de escultura, ou seja, mudar a forma. Eu tenho Paint Tools, ferramentas de pintura. Curve Tools, ferramentas de curva que a gente vai usar para retopologia. Pose Tools, que eu posso mudar a pose do objeto. E Select Move Tools são as ferramentas de seleção e de mover, rotacionar e escalonar. Nós vamos trabalhar a princípio com a ferramenta Sculpt Tools. Tá? Então vamos clicar aqui na aba Sculpt. Beleza? Em Sculpt Tools eu tenho vários pincéis, cada um com uma função diferente. Ele vai alterar a malha, alterar a forma do objeto, de um modo diferente. Eu vou ter pincéis, por exemplo, para puxar, vou ter pincéis para esculpir, para alisar, para afundar, para preencher, para inflar, tá? Cada pincel ele vai dar uma forma diferente. Só que eu tenho que entender como é que esses pincéis funcionam. Todos eles funcionam mais ou menos da mesma forma em suas propriedades. Então, eu vou pegar aqui o primeiro pincel, que é o Sculpt. Vou clicar nele. Ó. Quando eu clico nele, aqui do lado direito, aparecem as propriedades. Como no Maya, quando eu colocar meu mouse aqui em cima, com minha caneta, e aí eu vou deixar claro uma coisa, o programa de escultura digital funciona muito melhor com a caneta, porque ele entende a pressão, tá? E tem essa sensibilidade para fazer a pressão, ou seja, deixar mais fundo, mais raso na escultura. Então aqui eu tenho duas coisas que eu tenho que notar no pincel. O tamanho dele, presta atenção, gente, não mexe não. Que é a área que ele vai atuar. Então, olha lá, esse círculo maior é a área de atuação do pincel. Então se eu estou, por exemplo, com o pincel de Sculpt, ele vai pegar meu objeto, vai puxar ou vai afundar. Tá? Do lado de cá eu tenho tamanho, size e força, strength. Tenho aqui o mirror, ou seja, ele já faz a simetria. Tem essa opção aqui, inverter função, ou seja, se ele está puxando, se você clica em inverter função, ele vai empurrar. Se ele está inflando, se você apertar inverte function, ele vai desinflar. Ou seja, murchar. Então ele inverte a função. Aqui eu tenho Use Stamp, que você pode usar uma imagem para criar detalhes. Tá certo? E outras opções que eu vou falar já já para vocês. Vou desmarcar aqui Use Stamp, porque eu não quero usar estampa. Vamos falar dessas duas funções aqui, ó, tamanho e força. Então o tamanho é esse círculo maior que vocês estão enxergando aí do pincel. Como que eu controlo isso através do atalho? Pressiono B, de bola, de brush, clico e arrasto. B, clico e arrasto. Para dentro ou para fora. Determino o tamanho do pincel.
Então isso aí é a área de atuação, tanto que ele vai pegar da malha. E o strength, que é a força que ele vai puxar, é M de Maria. Pressiono B, o M, quer dizer, M, clica e arrasta. Aí aquela seta ali dentro, para cima e para baixo. Quanto maior a setinha, mais ele vai puxar. Quanto menor, menos ele vai puxar. Presta atenção, gente. Presta atenção. Vou colocar desse tamanho, por exemplo. Ó. Vira ali a seta? Eu coloquei. Quando eu passar aqui, ó lá, ele vai puxar a malha. Ele vai inflar. Ó. Só que tem um detalhe. Vou dar uns Ctrl Z aqui. O Mudbox, ele foi feito para você trabalhar com uma malha de alta densidade. Então, por exemplo, se aqui eu estou com alguns 1000 polígonos, como por exemplo, vou olhar aqui, ó, 1984 polígonos, eu não consigo fazer um detalhamento, por exemplo, de ruga, de gordura, né? Então, eu vou dividir mais essa malha aqui para criar mais polígonos, para poder criar mais detalhes. Para fazer isso dentro do Mudbox, eu pressiono Shift D. E olha só o que ele vai fazer para mim. Dividiu. Então, quando eu puxar aqui agora, presta atenção. Olha lá, ó, eu já consigo criar um detalhe maior. Mas ainda não é o suficiente, não é o tanto que eu quero. Então, eu dou Shift D. Ele vai escrever aqui para mim, ó, os níveis que ele está criando. Então, eu já criei. Ele estava no 0, foi para o 1. Shift D de novo, ele escreve nível 2, 31.744. E aí, ó, quando eu passar o pincel, olha lá, ó, aperta W aqui para tirar o wireframe. Olha lá, ó. Ele começa a criar relevo. Ctrl Z de novo. Mas ainda não está do jeito que eu quero. Então, eu vou dar mais um. Shift D. Pulou de 31 para 126.976 polígonos. Então, agora, quando eu passar meu mouse, ó, ficou muito mais suave. Olha lá. Certo? Então, com esses detalhamentos aqui, eu consigo criar efeitos diferentes. Se eu precisar de mais, de novo, Shift D. Foi para o quarto nível, 500.000 polígonos. Vai ficando mais e mais detalhado, ó, mais e mais suave. Eu consigo desenhar melhor em cima da malha. Agora, isso aqui você tem que pesar. Por quê? É o seguinte, se você chegar num ponto onde seu computador não vai aguentar, ele pode travar. Tá? Então, esse que é o problema de você trabalhar com muitos e muitos polígonos dentro do Mudbox. Você tem que ter uma medida para ele. Tá? O que é que eu aconselho a vocês? Trabalhar com poucos polígonos, e aí nesse caso, quando eu falo poucos polígonos dentro do Mudbox, é mais de 100.000, ainda é pouco, ou médio, né? As formas maiores, por exemplo, volumes de ossos, volumes de gordura, grandes volumes, né? Volumes de forma, tá? E quando você precisar fazer, por exemplo, rugas, dobrinhas menores, aquelas dobras de pele, dobras de roupa, aí você aumenta mais. Então, por exemplo, aqui eu estou com 500.000. Se eu quiser voltar os dois níveis, por exemplo, para mexer na forma dele, como é que eu faço? Shift D aumenta. Né? Ele dividiu para mim. Olha lá, o tanto de polígono que ele tem agora. Tá vendo? Para eu voltar o nível, eu pressiono Page Down. Ele vai voltando, ó, level 3, level 2. E aí no level 2, por exemplo, ao invés de usar o Sculpt, eu posso pegar essa ferramenta aqui, ó, Grab, que é idêntico ao Move do Maya. E aí eu posso ir fazendo isso aqui, ó. Mover, ó. Se eu aumento mais o pincel, ó, ele vai deformar. Certo? Olha aqui, ó. Se ele ficar muito cheio de caroço, sabe o que você faz? Qualquer ferramenta que você estiver usando aqui embaixo, se você pressionar o Shift e passar, ele alisa. É o Smooth. Suavizar. B, diminua um pouco. Aí eu posso mexer, por exemplo, na forma do olho. Olha aqui.
Ok? Então, com o Move, ou Grab, quer dizer, eu consigo fazer essa puxar aqui, ó, puxar a malha. Tá? Deixar ele diferente. Aperta o Shift, ele alisa. Agora, se eu quiser trabalhar, por exemplo, vou fazer umas dobrinhas aqui embaixo. Então, vou lá, Page Up. Eu já não tinha dividido com Shift D? Page Up, ele sobe nível. Page Up, nível 3. Page Up de novo, nível 4, ele vai escrever Highest, maior nível. Vou pegar a ferramenta Sculpt, diminuir o tamanho do meu pincel, diminuir um pouco a força e vou fazer isso aqui, ó. Começar a criar as dobrinhas. Aumenta um pouco o pincel. Vou fazendo. Aí, para não ficar esses gominhos nas bordas, você vem aqui, ó, no final dos desenhos, segura o Shift e alisa. Aí você vai criando essas dobras. Pode vir aqui no olho, ó, criar um volume. Vem aqui no meio dos tentáculos, faz uma emenda melhor aqui, ó, uma suavização entre o tentáculo e o objeto. E que agora vocês estão brincando de massinha. Ó. O Shift, quando você passa o Shift, ele alisa. Por exemplo, eu fiz esse negócio aqui. Segurei o Shift, ó. Vou pegar um mais fininho aqui, peraí. Ó. Se eu vier com o Shift na borda dele, ó lá, ele vai alisando, ó. Então, Shift você consegue criar essas suavizações. Eu tenho outros pincéis aqui também que são interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou pegar um aqui, ó, o Knife, que é faca. Ele vai fazer corte na malha. Vou aumentar aqui o tamanho, ó. Lá, ó. Vai fazer cortezinhos na malha. Só que o Knife ele vai funcionar melhor em níveis mais altos. Tá? Você pode até usar ele aqui para princípio para fazer um aprofundamento maior. E aqui que vem a coisa interessante. Se eu seguro o Ctrl ao invés do Shift, ele inverte o pincel lá. Então, por exemplo, o Knife, o que ele está fazendo? Ele está furando. Olha só. Se eu seguro o Ctrl, ele inverte. Ó. Vai subir. E assim você pode criar volumes diferentes. Por exemplo, nas dobras aqui, ó, eu posso criar ora buraco, ora com Ctrl, dobra. Só que para isso, usar o Knife, o ideal é que você esteja no nível mais alto. Como esse aqui é meu nível mais alto, 4, o que eu faço para aumentar outro nível? Shift, D. Olha lá, ficou mais suave. Agora eu vou usar o Knife. Shift D, ó, o Ctrl puxa, Shift para alisar, Ctrl para afundar, Knife quer dizer para afundar, e eu vou criando as dobras. E esses detalhes aqui, ó, por exemplo, eu não consigo fazer com modelagem poligonal, com extrude, com bevel, com aquelas ferramentas como multicut. Para fazer isso aqui
com multicut, como a gente fazia antigamente, né? Antes de ter escultura digital, era uma trabalheira desgraçada. Agora eu faço o quê? Venho aqui e pinto o negócio. Olha lá. Então, Knife, ó, eu consigo criar esses relevos. Segura o CTRL, ele inverte. Ó. Ele cria o dobra negativa, ao invés de dobra negativa, positiva. Você pode vir aqui nos tentáculos, por exemplo. Vai criando esses detalhes. Professor, eu não sei como é que é um polvo. Então, o que, que a gente faz? Olha, referência, né? Eu também não sei como é que é, não. Estou inventando aqui, tá, gente? Você deu muito nível, não? Eu falei com você. Tem que ver se a máquina consegue. Mas o povo quer colocar 300 milhões de polígonos de uma vez. Sempre dá um shift para dar uma suavizada. Estou usando Knife, por exemplo, para fazer veias. Ó. E você vai ver que onde tem menos polígono, fica mais quadradinho. Aí o que, que a gente faz? Shift D novamente. Tá? Oi? Não, isso aqui eu estou fazendo na mão. Não, eu estou fazendo tipo as dobras. Eu estou usando Knife para fazer essa... Não, roupa não. Dá para fazer também, cara. Porque a pele é tipo uma roupa, né? Ela tem a... Isso. Exatamente. Hã? Tem. Você pode colocar ela aqui. Vou colocar aqui já já. Aqui, ó, só mostrar mais alguns pincéis interessantes. O Flatten é legal. Ele achata de acordo com a posição da câmera. Então, por exemplo, vou pegar esse plano aqui, ó. Vou colocar ele bem forte. Se eu passar aqui, ó, ele vai achatar, tá vendo? Flatten. Ele dá essa achatada aqui. Eu tenho aqui também o Bulge. Vou pegar aqui a pontinha, por exemplo. Ó. O Bulge, ele infla. Ó. Ele engorda os negócios. É muito bom para você criar volumes maiores e tal. Chegar aqui na pálpebra dele, por exemplo. Dar um Bulge. Vai engordar. Ó. Como se estivesse inchando. O Bulge também é muito legal. Certo? E olha só os detalhes que eu fiz sem ter que usar ferramentas tradicionais e técnicas. Eu fui fazendo isso aqui naturalmente. Né? Eu tenho aqui no Sculpt, tem uma ferramenta também chamada Wax, que é bem legal, que ele funciona mais ou menos como quando você está fazendo escultura de massinha, quando você preenche os espaços usando blocos mais pedaços de massa. Ele é muito bom para você criar preenchimentos. Ele preenche de uma maneira um pouco mais fácil os relevos. Às vezes até demais.
Aí vem uma pergunta, professor, então eu posso mandar desse jeito que está aqui para o Maya? Depende. Depende. Por exemplo, se ele tiver alguns milhões de polígonos, o Maya vai suportar sim. Mas o propósito for, por exemplo, uma escultura, uma ilustração, onde você vai ter o objeto estático, isso vai funcionar muito bem. O Maya vai conseguir renderizar, vai ficar pesado e tudo, mas o Maya vai conseguir trabalhar com material, luz e render, etc. Se o propósito for animar, não dá para você animar, por exemplo, um personagem com... Aqui ele está agora com 2 milhões de polígonos. Só apertar o W aqui, ó, olha o tamanho dos polígonos que ele tem. Então eu não vou conseguir animar isso aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Voltar esse objeto para o Maya, tá? Na forma de mapa. Eu vou transformar esses detalhes aqui, ó, em mapa, tá? Em textura, para ser usado no objeto. Certo? Isso eu vou mostrar na próxima aula. Hoje a gente vai ver primeiro a brincadeira aqui de criar esses relevos e tal. Qual? Fio ele preenche. Por exemplo, aqui, ó. Vou usar o Ctrl aqui, fazer esse buraco, tá vendo? Se eu pegar o fio e passar aqui em cima, ele vai preencher o buraco até aquela altura. Olha lá. Muito bom fazer esse tipo de cavidade. Então, você tem uma cavidade, você vai preencher até a altura da... Entendeu? Ele não passa daquilo. Ele só preenche a cavidade. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma... Vou pegar aqui, ó. Uma coisa que eu ia falar aqui agora, né? Professor, eu queria fazer umas pontinhas, umas verrugas. Então, aqui do lado eu tenho aqui, ó, Stamp e Stencil. Estão vendo aqui, ó? Stamp é igual o brush do Photoshop. Você vai usar uma imagem para criar um relevo ou uma depressão. Os pincéis que funcionam melhor para escultura são os que têm escala de cinza. Por quê? Escala de cinza é valor, como a gente aprendeu em Photoshop. Branco é valor maior, preto valor menor, né? Positivo e negativo. Então, se eu pego, por exemplo, o pincel aqui, Sculpt, certo? Vou escolher aqui um stamp, por exemplo, de pontos, ó. Presta atenção. Pontinhos. Cliquei nele aqui, ó. Aí ele marca para mim aqui que ele vai usar stamp. Quando eu vier aqui e passar, ó, ele vai pegar esse pincel de pontinhos, ó, e vai usar para criar o relevo. Só que você vai ver que tem horas que, para que fique legal, você tem que mudar esse stamp. Ao invés de você fazer ele em linha, eu vou fazer ele randomizado, randomize. Ele vai espalhar esse stamp aqui na superfície. Olha lá. Ó. E você vai ver também que depende muito da resolução da malha. Áreas onde eu tenho mais polígonos, esse stamp vai ficar mais visível. Onde eu tenho menos polígonos, como por exemplo aqui na cabeça, ele vai ficar tudo meio quadriculado. Então, se eu der um Shift D aqui de novo, ó, Shift D, que agora ele vai para 8 milhões de polígonos mais ou menos, vou pegar o mesmo stamp, ó, vou passar aqui. Você vai ver que ele vai ficar mais detalhado. Ó lá. Olha lá. Então, eu consigo criar níveis de detalhamento que eu não conseguiria fazendo uma modelagem tradicional. Sem precisar modelar pontinho por pontinho. Ele está criando o que para mim ali? A pele áspera do povo. Aquela impressão áspera que ele tem. Eu estou usando para isso o quê? O stamp. Posso pegar na internet uma imagem e colocar aqui? Pode. Na próxima aula eu vou dar um exemplo maior, porque hoje a gente está tendo uma introdução. Mas olha lá, ó. Eu estou passando e você está vendo que ele está começando a colocar o detalhamento ali no objeto. Se eu apertar o Shift, ó, ele alisa. Então, gente, isso aqui é o quê? É o que eles falam que chamam de clay digital, ou exatamente isso, argila digital, escultura digital. Tá? Eu estou usando as mesmas técnicas que eu usaria na massa de modelar,
na clay, lá na argila, né? Só que dentro do computador. Posso pegar, por exemplo, imagens de pele e usar um outro negócio, uma outra opção de marcação aqui que chama stencil. Que é o quê? Clica aqui, ó, stencil, escolhe a imagem e ele vai aparecer a imagem aqui em cima do objeto. Olha lá. Igual essa imagem de pele aqui, ó. Aqui do lado ele mostra. Se eu quero mover o stencil, eu pressiono S. Botão do meio, eu movo. Botão direito, eu amplio e diminuo. E botão esquerdo, eu rodo. Posicionei em cima do objeto. Quando eu pegar aqui meu pincel, e aí eu vou desligar o stamp, né? Stamp off. Quando eu passar aqui, o que ele vai fazer? Pegar essa imagem aqui e vai projetar no meu objeto, olha lá. Vou pegar uma outra imagem aqui. Essa. Colocar numa área que está lisa. Então, preto ele afunda, branco ele faz o quê? Sobe. Olha lá, ó. Tá certo? E se eu quisesse colocar cor nesse camarada? Então, ó, eu já vi aqui algumas Sculpt Tools. Eu tenho aqui, ó, Paint Tools. A aba que está aqui do lado. Paint Tools. E a primeira opção, Paint Brush, é um pincel aí. Que vai funcionar da seguinte forma. No Mudbox eu tenho layer, igual no Photoshop. Eu tenho layer de escultura e tenho layer de pintura. Ou seja, eu tenho layer de imagem, de colocar cor, e tenho layer de relevo também. Vou clicar aqui, ó, Layers. Quando eu pegar a minha Paintbrush, minha ferramenta Paintbrush, e aí é ideal que eu mude esse material cinza de argila aqui, ó, para um material mais claro, para enxergar a cor. Aqui, ó, na aba da direita, tem assim, Material Presets. Material Presets. Acharam, hein? Eu tenho várias bolinhas coloridas, cada uma com uma cor diferente. Eu tenho essa aqui, ó, que chama Gesso. Ela é bem legal porque ela tem um brilho interessante e ela é branca. Então, para eu pintar, ela é bem bacana porque ela não vai interferir na cor que eu vou pintar. Olha lá, ó, ele vai ficar branco, certo? Se você quiser com um pouco mais de brilho, tem essa outra opção aqui, ó, Chalk, que é um pouco mais brilhante, tá? Se você quiser molhado, tem esse aqui, ó, que é o Marble, que é o mármore, né? Então, tem várias argilas que você pode usar. Tem essa aqui que é mais molhada também, que é a porcelana, que é branca também. Então, essas brancas, ó, gesso, porcelana, chalk, e tem essa outra aqui que é Reflective Bright, essa não rola. Elas são muito boas para você pintar. Como o polvo é uma coisa meio molhada, acho que porcelana vai ficar legal para ele, para a gente pintar a cor. Então, eu escolhi aqui, ó, porcelain. Como eu marquei aqui o Paintbrush, quando eu clicar em cima do meu polvo, ó, ele vai abrir essa caixa. Nessa caixa ele pergunta, nome da textura. Eu vou colocar aqui, ó, cor. Ou color. Ou diffuse, que é como a gente chama cor no 3D. Tamanho da textura. Então você vai ver que ele vai até 8K, 8192, é o tamanho da textura que ele vai criar. Então vamos colocar 4K, tá bom. Salvar como? Qual o formato que você quer salvar essa imagem? Vamos colocar PNG mesmo. Qual o canal que você vai pintar de textura? Então eu tenho todos os canais. Diffuse ele vai pintar a cor. Specular você vai pintar o brilho. Na realidade, especularidade. Gloss você vai pintar o brilho. Incandescência, a luminosidade dele. Opacidade, a transparência. Depois nós vamos ver esses outros mapas, mas hoje a gente vai trabalhar com cor. Diffuse. Escolhi o nome, escolhi o tamanho, formato da textura, canal, eu clico em OK. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui para mim, ó, nos meus layers, já o layer de cor.
E eu vou ter o pincel aqui para trabalhar. Tamanho, força, mesma coisa. Mirror, estampa e color. A única coisa que alterou da escultura é que na escultura não tinha color. Eu só tinha tamanho e força. Aqui eu tenho o color que eu posso escolher. Primeiro, uma cor dessa paleta básica. O anel de cores. O espectro de cor. O blend. E ainda eu posso pegar uma imagem. Carregar essa imagem aqui. Load. Vou pegar aqui, sei lá. Download. Carregar uma imagem aqui, ó. Sei lá. Vou pegar essa aqui. E aí quando eu clicar aqui em cima, eu escolho a cor na imagem. E ele vai colocar essa cor da imagem que eu capturei. Vou pegar outra imagem aqui, por exemplo. Quer ver, ó? Downloads. Visualizar isso aqui com os grandes. Vou pegar uma imagem aqui colorida. Aqui, ó, vou pegar essa imagem aqui, pegar uma cor de pele. Olha lá, eu capturei a imagem, olha lá. E aí, quando eu vier aqui em cima, ó, eu posso pintar direto no 3D. Posso usar um stamp para fazer uma mudança aqui de... Eu vou usar uma outra cor agora, mais clara. Olha lá, ó, pintar por cima. Ou então, se eu quiser usar o anel de cores, ó, olha lá, eu vou pintando por cima. Ó. Quê? Não colorem, não. Todos colorem. É só se pintar em cima. Como assim não está colorindo? Aqui, ó. Pintando tentáculo. Qual tentáculo que é que não está pintando? Ah, então tem alguma coisa errada aí. Aqui, ó. Então você mexeu no mapeamento lá. O meu aqui está pintando tudo. Outra coisa, você ainda pode pintar em 2D se quiser. Ó. Você dá Alt T, ele vai abrir aqui. Ó. Pode pintar direto no 2D. Ó. E aí quando você der Alt T de novo, ele volta lá pro bicho. Como é que é? ZBrush? O Maya. Quê? É, porque aí senão se você pintar vai dar errado. Se você não tiver mapeamento, vai dar tudo errado. Aí outra coisa, se você precisar pressionar page down, ó, o Mudbox ele pinta a textura. Então não importa se você está no level 1, 0 ou no level 50, que nunca vai acontecer, ele pinta do mesmo tamanho a textura, porque ele pinta o mapa, ele não pinta a geometria, ele pinta o mapa. Tá? Olha lá, ó. E aqui eu estou pintando em 2D. Alt T, ele abre a malha. E eu posso pintar tentáculo por tentáculo. O que é até difícil para quem não está acostumado, porque você não sabe o que você está pintando, né? E quando você pinta no 3D, é diferente. Dependendo, você vai mostrar ele pelado? Você vai mostrar ele sem roupa? Então você não precisa nem modelar a parte de dentro, você vai modelar só a roupa. Só a parte de fora. Já modela a roupa direto, não precisa modelar a parte de dentro. Agora, por exemplo, ele tem um colete. Aí você faz o colete por cima da pele. Você modela o corpo, depois você faz o colete por cima. Como se você estivesse vestindo ele.
Outra geometria, isso. Exatamente. TGA aqui para ficar com um volume mais parecido. Você vai criando camadas, você pode criar camadas aqui, tem as mesmas camadas do Photoshop. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma mistura, você pode vir aqui, ó, criar uma nova camada de diffuse, fazer a mesma coisa, ó, Color 2. Vim aqui, cliquei um novo layer, Color 2. Vou pintar, por exemplo, de verde. Vou usar aqui um stamp diferente. Pintar de verde, olha lá. Na camada 2. Certo? E aí eu posso vir aqui, ó, opacidade, igual no Photoshop. Ou usar os blend modes aqui, ó. Dissolve, Darken, Color Burn, Multiply. Então tem todos os mesmos blend modes que o Photoshop tem, ó. Screen, Lighting, ele tem. Ele ainda tem os filtros, por exemplo, eu posso colocar aqui normal. E aqui, ó, com o botão direito, eu posso vir em Adjust Color e ele me traz aqui curvas. Eu posso vir aqui, ó, Hue Saturation, normal, ó. Mesma coisa do Photoshop para mudar a cor. Vale, né? Hue Saturation vale. Tem aqui um Curves. Posso colocar aqui, por exemplo, Rect. Green. Certo? Dá ok. E aqui eu ainda tenho a transparência. Se eu usar o stencil, isso que é bacana. Com essa ferramenta chamada Projection, é diferente do Paint, o Projection, o que ele vai fazer? Eu vou até desabilitar esse layer e colocar no Color normal. Se eu pegar um stencil colorido, por exemplo, vou pegar esse de metal aqui, ó, e coloco aqui Projection, o que ele vai fazer? Quando eu vier aqui, ó, e pintar, ele vai projetar essa textura com a cor dela em cima do objeto. Ó. Olha lá. Tá? Então, eu posso pegar placas, texturas diferentes e aplicar. Na opção de stencil, tem uma opção aqui, ó, Use Styles. Ele vai preencher tudo. Ó. Vai criar uma repetição. E aí, quando eu pintar, ó. Como é que é? É só usar aqui, ó, Fall Off. Aqui, ó, Fall Off. Mais espalhado, mais pontudo. Aí você escolhe. Olha lá. O personagem lá eu posso fazer só com pode. Você pode misturar as duas coisas. Você pode mandar para cá para poder fazer a pintura e a modelagem você faz toda no Maya, por exemplo, se você quiser. Você tem que esculpir, né? A roupa você tem que fazer escultura. Isso. Você pode esculpir com o corpo aqui como referência também. Ela vai ter que seguir o relevo do corpo, né? Tá lá. Eu posso mudar o stencil aqui, ó. Pegar um outro. Casca de árvore não, né? Nem esse. A pele de elefante.
Ok? Para desligar a assistência. Então, ó, você pode variar a cor. Você pode pegar uma cor pura, por exemplo. Ó, pegar aqui um amarelo, sem stamp, com um fall-off de ponta. Posso ir ali, ó, strength total. Escrever lá, ó, teste. Então aqui, gente, você está pintando, é como se você tivesse um aerógrafo pintando direto o objeto. É bom para pintar tudo, né, cara? Se você pressionar o Shift aqui também, o que acontece? Ele dá o blur, ó. Ele borra. Então, você pode pirar o cabeção aí, fazer coisas aleatórias, diferentes. Deu pau aí? Não tá aguentando, não? Eu estava no pacote Adobe dele lá. Aí tem dia que eu fico fazendo o trabalho de digital no navegador lá. Beleza?